Olá pessoal, eu sou a professora Luciana e hoje nós vamos conhecer um experimento chamado de garrafa azul. Esse experimento trata da reversibilidade das reações químicas. Mas antes de começarmos o experimento propriamente dito, o que seriam esses processos reversíveis? Processos reversíveis são aqueles que permitem ir e vir dentro do processo. Claro, desde que se tenha a energia necessária para isso em alguns casos. Então, é como se a gente pudesse fazer e desfazer o processo. Vamos ver alguns exemplos. Um exemplo clássico são as mudanças de estado da água. As mudanças de estado da água são processos reversíveis, porque a gente pode fazer com que a água passe de um estado para o outro, seja de forma espontânea ou não. Então, por exemplo, a gente consegue fazer com que a água do estado sólido passe para o estado líquido. E pegar essa água no estado líquido e voltar ela para o estado sólido. E assim, sucessivamente, a gente pode ir fazendo essas alterações no estado e a gente consegue ficar revertendo os processos já feitos. Um outro exemplo é o chamado galinho do tempo. Esse era um bibelô muito comum no início dos anos 90 e talvez você não conheça e pode até pesquisar um pouco mais sobre ele, mas ele era muito útil para saber se a chuva estava por vir ou não. O galinho, e ele é realmente um galinho, recoberto com cloreto de sódio e cloreto de cobalto 2. E de maneira bem simplista, geralmente ele é assim, azulzinho, quando o tempo estava seco, porque aí o cloreto de cobalto assumia esta coloração azul. No entanto, quando a chuva estava próxima, o tempo ficava mais úmido e esse cloreto de cobalto ele interagia com esse excesso de umidade e aí o galinho ficava cor-de-rosa. E com isso, era possível, então, ter uma ideia se a chuva estava próxima ou não. Então, uma reação reversível é aquela em que os reagentes formam os produtos e os produtos, por sua vez, podem formar os reagentes. E esse processo pode ficar aí se deslocando indefinidamente. O galinho de chuva, por exemplo, depois de assumir a coloração rosa, se o tempo voltasse a ficar seco, ele voltava a assumir a coloração azul e isso perdurava por muito tempo. Mas vamos então ao nosso experimento da garrafa azul. Primeiro, os reagentes que a gente vai precisar para esse experimento. Um balão de fundo chato com rolha, cerca de 40 ml de solução de hidróxido de sódio, 1 mol por litro, cerca de 40 ml de solução de glicose com concentração 0,4 mol por litro, e algumas gotinhas de solução 2% de azul de metileno. Como é que a gente vai proceder com esses reagentes? Então, primeiro a gente vai adicionar o hidróxido de sódio no balão, a solução de hidróxido de sódio ao balão de fundo chato. Em seguida, vamos adicionar a solução de glicose ao balão de fundo chato e, por fim, algumas gotas da solução 2% de azul de metileno. A gente vai tampar esse balão, já com todos os reagentes lá dentro, e usando a rolha, e aí a gente vai agitar o sistema para ver o que acontece. Então, agora a gente vai para um vídeo para ver como é que isso acontece. Então, vejam que é o mesmo procedimento que eu acabei de escrever para vocês. A solução de hidróxido de sódio sendo adicionada ao balão. Agora, a solução de glicose sendo adicionada ao balão. E algumas gotinhas de azul de metileno. Agora, o balão vai ser tampado e a gente vai ver uma sucessão de repetições, onde ele vai ser agitado e depois vai ser deixado em repouso. Vamos ver o que acontece. Mais uma vez, agitação
e repouso. De novo, vejam que se a agitação é mais vigorosa, a gente tem a permanência da cor por um intervalo um pouco maior de tempo. E vejam que esse processo continua acontecendo. Sempre que o balão é agitado, a cor azul aparece e quando ele fica em repouso, a cor azul desaparece. Mas então, por que que essa cor vai e volta? Como vocês devem ter observado, a agitação da garrafa faz com que o líquido transparente fique com coloração azul e, quando essa garrafa é deixada em repouso, a coloração azul desaparece. Se a gente agita de novo, a cor azul volta e, quando coloca em repouso de novo, a cor azul desaparece de novo. Então, o que acontece? Quando a gente prepara a solução inicial, o azul de metileno que foi adicionado, por causa dos outros reagentes que já estão ali presentes, se transforma em leucometileno, que é transparente. Quando a gente agita o balão, a gente faz com que o oxigênio que está ali dentro da garrafa se dissolva na solução, e aí ele passa a fazer parte do processo. E ele faz com que o leucometileno volte a formar o azul de metileno e deixa de novo a solução azul. Mas se a gente deixar essa garrafa em repouso de novo, ela vai voltar para a sua condição inicial, ficando transparente. E esse processo vai continuar a acontecer sempre que a garrafa for agitada. A cada vez que a gente agita, a gente faz com que o oxigênio que está na garrafa ele seja dissolvido no meio e reinicie o processo. E aí a gente consegue, então, ficar revertendo esse processo, né, por um certo tempo e a gente consegue ver isso acontecendo. Esse foi o experimento da garrafa azul que eu tinha para mostrar para vocês e até uma próxima com mais um experimento.